Seja bem-vindo ao mundo marcial, com suas raízes mergulhadas profundamente na história. Esculturas de combatentes. O Bokator pode ser encontrado em abundância nas paredes de Angkor Wat. A arte marcial foi trabalhada pelos exércitos Angkorian para ajudar o Império Khmer a manter o controle sobre a região a partir dos séculos 9 ao 15. Considerado o pai de outras formas de luta do Sudeste Asiático, o Bokator é estimado por suas técnicas de armas e foi esculpido em uma ferramenta de luta mortal para ajudar a esmagar os inimigos invasores do Império. No entanto, o teste do tempo viu o Bokator desaparecer nas sombras de outras artes marciais, como o Lethwei e o Muay Thai. Como as habilidades sendo transmitidas à moda Khmer típica, oralmente de geração em geração, quando o país foi governado por Pol Pot de 1975 a 1979. Os mestres do Bokator foram alvo, junto com outros artistas intelectuais. Quase um quarto da população foi morta ou pereceu sob o regime comunista. No entanto, Bokator está agora lutando para se erguer, enquanto os poucos mestres restantes passam suas habilidades para a próxima geração de lutadores, que estão assumindo a tarefa de manter sua herança viva. O que é Bokator? Chamado formalmente de Lobokatato, o Bokator é uma antiga arte marcial cambojana desenvolvida por Angkor como um sistema de combate corpo a corpo. Acredita-se que Angkor Wat seja o local de nascimento de Bokator. O próprio termo se traduz em socar um leão, com Buk significando socar e Tor significando leão. Ao contrário do esporte de combate como o kickboxing, o Bokator foi projetado com um propósito principal: vencer no campo de batalha. Isso significa que inclui uma gama diversificada de golpes de joelho e cotovelo, chutes, finalizações e luta no solo. Os joelhos, mãos, cotovelos, pés, canelas, cabeça, ombros, quadril, mandíbula, dedos, você escolhe, podem ser usados para golpear um oponente até a submissão, ou para causar a morte nos tempos de Angkor. E não são apenas partes do corpo que são usadas na luta, armas também fazem parte dele, como bastões de bambu, lanças e até mesmo krama, um lenço cambojano tradicional, usado em muitas das dezenas de milhares de movimentos de Bokator. Como muitas das artes marciais da região, os movimentos do Bokator são baseados em animais, como tigre, cavalo e águia, com as origens dos movimentos advindo dos estilos dos animais. Os mestres selecionarão um animal de 341 conjuntos nos quais a arte se baseia. Ainda hoje, os lutadores usam o tradicional uniforme Bokator, que é um krama na cintura e cordões de seda azul e vermelha, samvar, nos bíceps e cintura. A cor do krama significa o nível do combatente, sendo o branco de primeiro grau, seguido de verde, azul, vermelho, marrom e finalmente preto. Um total de 100 movimentos deve ser aprendido para o krama branco, com 1000 dos mais de 10.000 movimentos necessários para o krama preto. O krama dourado é o nível mais alto e só é alcançado pelos grandes mestres da arte. Para conseguir isso, os lutadores devem usar o krama preto por pelo menos uma década e ser totalmente devotados à arte, além de fazer algo ótimo para o Bokator. Luta pela sobrevivência. Qin Shan, um dos últimos mestres, começou a aprender Bokator aos 13 anos com seu tio e outros anciãos na aldeia remota em que cresceu. Provando ser um talento natural, ele viajou pelo Camboja aprendendo os detalhes da forma de arte com mestres de todo o país. Em abril de 1975, Phnom Penh caiu nas mãos do Khmer Vermelho, e o regime genocida iniciou sua campanha de 4 anos para transformar o país em uma sociedade agrária. Aos 30 anos, Qin Shan, assim como seus conterrâneos, foi evacuado para o campo e forçado a trabalhar na terra. A comida era escassa, a morte sempre estava por perto e Qin Shan só sobreviveu escondendo sua profissão. Os lutadores de Bokator estavam entre os intelectos e artistas que foram visados pelo Khmer Vermelho. Depois que o Khmer Vermelho foi derrubado, Qin Shan fugiu para os Estados Unidos como refugiado, acabando por se estabelecer em Long Beach, Califórnia, para onde muitos cambojanos foram realocados. Dedicado à sua arte, ele começou a ensinar Bokator para Khmers lá, voltando para o Camboja em 1992 com o objetivo de reviver o Bokator em sua terra natal e elevá-lo à fama internacional. Eu tinha dedicado minha vida às artes marciais e fiquei muito preocupado e triste quando vi que Bokator estava morrendo, diz ele. Eu me preocupei muito que ela se perdesse, milhares de anos de história se foram. Muitos cambojanos nem sabiam o que era. Eu sabia que tinha que fazer algo. Qin Shan começou a tentar reunir os poucos mestres Bokator sobreviventes, mas encontrou resistência. Os poucos que conseguiu encontrar estavam envelhecendo e com medo. Depois de sofrer anos de opressão, eles permaneceram cautelosos em ensinar abertamente a arte marcial. No entanto, o poder de persuasão de Qin Shan fez com que eles concordassem. Em 2004, com a aprovação do governo, ele lançou a Cambodia Bokator Federation e a Cambodia Bokator Academy. Ele encorajou os mestres de todo o país a criar classes para passar seus conhecimentos para a próxima geração e começou a treinar jovens de sua escola em Phnom Penh.
Kim Chen também tem trabalhado com o Comitê Olímpico Nacional do Camboja para garantir o status de Patrimônio Cultural Imaterial da Unesco. A dança Psar e o Sekton, ou Teatro de Fantoches de Sombra, já foram acrescentados à lista. Este é o meu maior sonho, diz Kim Chen. Se conseguirmos isso, então minha vida está bem. Se eu morrer, posso morrer feliz. Bokator moderno. Desde a inauguração da Camboja Bokator Federation, uma série de academias e centros de treinamento cresceram rapidamente em todo o país, com mais jovens do país praticando o esporte. Ele também recebeu um grande impulso com o lançamento de uma série de filmes caseiros de artes marciais e o aumento da popularidade do MMA, com lutadores importantes, como o especialista em Bokator Charrotana, levando para o cenário internacional. O governo também está reconhecendo sua importância na rica cultura e patrimônio do país, com alunos da 7ª a 9ª série começando a aprender Bokator nas aulas de esportes. Definitivamente, estamos vendo mais jovens do país se interessando pelo Bokator, diz Kim Chen, que é a principal estrela de Surviving Bokator, um documentário recém-lançado que acompanha sua luta para reviver a tradição. Bokator apresenta os princípios de autodisciplina e respeito, mas também inclui algumas técnicas de respiração, meditação e medicina natural. Por meio do Bokator, os alunos aprendem a se proteger fisicamente contra os ataques de terceiros. Bokator também pretende desenvolver determinação, autoestima, bem como um pouco de gosto pela cultura e história Khmer. Depois de ser esquecido por muitos anos, o Bokator está crescendo no Camboja. Várias escolas abriram suas portas, recebendo muitas pessoas, e até algumas a prática do Bokator também está se expandindo muito nos Estados Unidos, na Europa, principalmente na França devido ao antigo vínculo existente entre os dois países. Se gostou, curta, inscreva-se, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.